com medo até de apertar o iPad aqui, sabe assim, e fazer assim. Hã? Não. Estou dizendo por causa da presença de Deus. Que eu não quero que vá embora. Então parece que se eu vou pôr a mão ali, ai, nem vou pôr. Que a presença de Deus não... é muito valiosa. Muito valiosa. Amém. Aleluia. Se você não for, eu não vou, não é assim? Se ele não ficar, eu não fico, tá? Mas ele vai ficar. Ele vai ficar. Amém. O domingo é dele. A igreja é dele. A minha vida é dele. Aleluia. Aleluia. Quando eu perguntei para o Senhor o que eu devia ministrar, Ele falou que eu deveria ministrar sobre oração. E oração é um assunto tão amplo, você pode falar de tantas coisas e iniciar em oração ou acabar em oração. E aí eu fui buscar de Deus, que são tantas coisas, e quando Ele falou oração, já ficou minha cabeça assim, borbulhando com várias coisas, né? E aí Ele me disse assim: procure na palavra o padrão de oração da vida de Jesus. E foi o que eu fui buscar. Fui buscar o padrão que Jesus tinha de oração. Eu confesso que o que eu li, orei, experimentei essa semana, especialmente os textos que eu encontrei sobre a vida de oração de Jesus, me impactaram. E eu não tinha noção que Ele orava tanto. E eu quero muito que você seja impactado, porque a gente vai andando achando que a gente sabe das coisas, né? E é muito bom quando a gente descobre que não sabe e que a gente estava até com um entendimento limitado sobre aquilo. Então, se eu te perguntar aqui se você sabia que Jesus orava, com certeza todo mundo vai dizer que sim. Mas vocês não têm noção. Vocês não têm noção. É uma coisa tremenda. Então, que o Espírito Santo te mostre a verdade sobre Jesus Cristo nesta manhã e que você seja impactado pelo poder de Deus. É muito interessante quando existe padrão. Padrão é uma coisa muito legal, porque quando você tem um padrão, você vê o quanto você está fora ou dentro daquele padrão. Não é assim? Quando você vai no médico, leva um exame teu. Aí está lá, pode dar até 100. Aí o teu exame dá 200. Aí você vê que tem um padrão e que você está fora do padrão. Ou você está acima, ou você está abaixo. Então, a palavra de Deus, toda ela é um padrão para nós. Por isso que a gente tem que olhar sempre para a palavra de Deus para ver se a gente está, na verdade, aquém, né, daquilo que Deus espera de nós. E aconteceu isso com o padrão de oração de Jesus. Então, vamos aqui passear por alguns textos. O primeiro texto que eu quero compartilhar com você está em Lucas capítulo 6. Vocês estão enxergando ali? Que o Senhor te dê olhos de águias aí. Eu aumentei o máximo que pude. Vocês estão conseguindo enxergar? Lucas no capítulo 6, do versículo 12 ao 16. É um momento aqui que Jesus ele vai escolher os discípulos. Versículo 13. Quando já era dia, chamou os discípulos e escolheu 12. Simão, a quem chamou de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, o traidor. Versículo 12. Lê comigo. Naqueles dias, Jesus subiu ao monte para orar e passou
a noite toda em oração. Fala para o teu vizinho, ele orou a noite toda. A noite toda, antes de tomar uma decisão importantíssima. Ele passou a noite toda buscando de Deus os 12 nomes. Eu quero que você vá compreendendo. Há um segredo na oração, no princípio de orar. Nós acabamos de cantar aqui esse louvor maravilhoso, né, do Pai Nosso. Existe uma realidade espiritual, existe uma realidade no céu que nós precisamos conhecer e ver. E só conhecemos essa realidade e vemos quando estamos na experiência de oração. Então Jesus passou a noite toda buscando de Deus quem eram os 12 que ele tinha que escolher. E se você pegar outros momentos, quando ele sai ele sai ao encontro desses discípulos, ele chegava para um e falava, vai, sai, larga tudo, vem, me segue. Você também, vem, larga tudo. Você, sai, você. E as pessoas, o que elas iam fazendo? Elas iam indo, largavam as redes, largavam a bolsa, largavam tudo e iam seguindo. Por quê? Irene, segue-me. Não, mas é que eu posso fazer uma ligação antes? Não, eles não fizeram isso. Vem um, vem dois, vem três, vem quatro. Ele não podia escolher errado. Mas o pai disse para ele os 12 nomes e aonde eles estavam. Ele foi direto em cada um deles. Porque ele passou a noite toda orando. Qual foi a última vez que você precisou tomar uma decisão importante na tua vida e você passou a noite inteira orando? Qual foi a última vez? Você já tomou decisões importantes? Tem decisões que são muito sérias. Qual foi a última vez que antes de tomar uma decisão importante, você passou a noite toda orando? É isso, Dorinha, que vergonha. A prioridade de Jesus era a oração. Então vai vendo que o padrão aqui não é baixo. Próximo texto, Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Aqui, no texto de Mateus, no capítulo 14, o contexto, isso que nós vamos ler, aconteceu logo após a primeira multiplicação dos pães. Então, o milagre tinha acontecido, eles despedem a multidão, e Jesus manda os discípulos entrarem no barco e passarem para o outro lado do mar, ok? Versículo 24. O barco estava no meio do mar. E como estava o mar? Agitado. E o vento? Contrário. Já suficiente aqui para eu começar a gritar e sei lá o quê, né? Porque já não gosto de barco, não gosto de água, agitado e vento contrário já era suficiente para eu entrar em pânico. Então você imagina que é a situação. Mar agitado, vento contrário, e Jesus mandou eles passarem para o outro lado. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando sobre o mar. Os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, tiveram medo e disseram, é um fantasma. Jesus, porém, lhes disse, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Agora preste atenção, ali no versículo 22, em cima. Despedida a multidão, ao cair da tarde. Fala para o teu vizinho, ao cair da tarde. Pergunta se ele sabe que horas é ao cair da tarde. Hã?
ao cair da tarde, por volta de 6 horas da tarde. Então pensa, acabou de acontecer o milagre da primeira multiplicação dos pães, ele despediu a multidão e ao cair da tarde, ou seja, às 18 horas, ele foi aonde? Ele foi para o monte com quem? Sozinho. Fazer o quê? Orar. Se você perceber no versículo 25, na quarta vigília da noite, ele aparece. Vamos fazer aqui uma conta. Quarta vigília da noite, começa às 3 da manhã e vai até às 6 da manhã. Jesus começou a orar às 6 da tarde e, no mínimo, orou até às 3 da manhã. Quantas horas? 9, no mínimo. E isso se ele parou às 3 da manhã. Se ele parou às 6, você faz a conta aí de mais 3 horas. Ele começou a orar às 6 da tarde e parou de orar por volta de 3 da manhã. E aí ele aparece e anda sobre as águas. Tem tanto texto que fala que ele orava, que é uma pena que não vou poder trazer todos. Tem um lá que todo mundo procurando Jesus, que procura Jesus, e quando começa a procurar Jesus, pode ter certeza, está orando. Os discípulos mesmo falaram num texto ali, não, é certeza que ele está orando. Mar agitado, vento contrário. Imagina você passando por uma... Quem já passou tribulação aqui? Ou você pode estar passando nesse momento. O vento é contrário, as ondas estão altas, o barco balança, e barco balança que é uma bênção, né? Jesus amado, balança que balança. E aí, quando você está passando por uma situação difícil, que aqui está falando de um momento de coisa conturbada, de coisa confusa. Eu fico imaginando uma pessoa dentro do barco, numa situação dessa, não consegue raciocinar. Eu não ia raciocinar. Porque a situação, às vezes, ela é tão agitada que você fica agitado junto e você não consegue. Às vezes precisa de alguém para chegar, para te trazer a realidade, para você acalmar. Porque às vezes você está tão agitado que você não consegue nem tomar nenhuma decisão. Quando você está passando por um momento de mar agitado na tua vida, de vento contrário, uma enfermidade. E aí você vê Jesus andando sobre as águas, vindo na tua direção. O que simboliza esse Jesus andando sobre as águas? Pensa aí você, se eu estivesse ali naquele momento. Que mensagem que passa esse Jesus andando soberano em cima da água? Não está nem aí se tem mar agitado. Não está nem aí se o barco está afundando. Ele é Jesus. Ele está ali em cima, sobre as circunstâncias. As circunstâncias não o afetam. Ele não fica agitado, ele não fica confuso, ele não fica perturbado, como nós ficamos. E quando você passa por uma situação de prova, de tribulação, quem é a pessoa aqui que pode andar sobre as águas? Qual o critério para você andar sobre as águas e não temer más notícias, não se deixar abalar? O que é necessário para uma pessoa andar sobre as águas, sobre os problemas? Estar em oração. Só quem estava orando pode andar sobre as águas. Só quem acabou de sair da presença de Deus, só quem ora, quem está na presença do Pai, é que pode andar sobre as águas. Porque no tempo de oração Ele vai te dizer, eu estou com você, não precisa ter medo. Não olha para o vento, Jane. Eu sou a tua força, eu sou a tua esperança. Não olha para o vento. É que eu não tenho muita experiência com esse negócio de andar nas águas, né? Deus sabe assim? Eu sou contigo. Quando você passa por um momento difícil, em que lugar que a oração ocupa na tua vida?
Ou a oração é o teu primeiro recurso, ou a oração é o teu último recurso, ou a oração é o teu único recurso. Primeiro, último ou único. Primeiro, último recurso ou único. E pergunto, sabendo que a gente deve orar, todo mundo aqui sabe, por que não oramos? A gente sabe que tem que gastar tempo orando. Por que nós não oramos? Alguém aqui não sabia que tinha que orar? Todo mundo sabia, né? Sabe por quê? Nós temos muitos recursos à nossa disposição, recursos humanos. Dói, você toma remédio. Você fica doente, você tem convênio. Dói, você corre para o hospital. Não é errado ir para o hospital, nem tomar remédio, tá bom? Estou falando de coisas que estão ao nosso redor, que são recursos que nós procuramos primeiro. Você tem, então, o remédio, você tem o hospital, você tem o convênio, tem gente que tem muito dinheiro. Se tem muito dinheiro, vai num hospital melhor. Aí conhece um médico, não sei o quê, liga para o amigo que é médico. Aí você chega no hospital, tem um monte de gente para te atender. Aí quando não tem nada mais dá certo, nem os médicos bons dão conta, quando chega o médico e fala assim, olha, não tem o que fazer, aí você vai orar. Aí você diz assim, já fiz de tudo. Não sei se você já falou isso, eu já falei. Já fiz de tudo nessa vida. Ó, meu casamento, mas já fiz de tudo. Agora só me resta orar. Então você não fez nada até agora. Porque se você não orou, você não fez nada ainda. Está entendendo? Sabe o que segura um casamento? Você acha que um casamento permanece por causa de um cartão de crédito sem limites? É até uma coisa legal. Né? Vamos ser hipócrita, né? Você acha que o que segura um casamento? Uma vida de oração. Nada mais segura um casamento. Pode esquecer. A oração deveria ser o meu único recurso. Só que eu passo tanto tempo usando dos recursos que eu tenho, humanos, e faço isso, faço aquilo, vou ali, vou acolá. E por último, eu vou orar. Sem oração, sem poder, sem milagre, nenhuma provisão, nenhuma cura. Sem oração, nenhuma resposta. Próximo texto. Lucas capítulo 5, versículo 15 a 16. É muito interessante o que acontece aqui nesse momento. Aqui diz no capítulo 5 de Lucas que a fama de Jesus ia aumentando, ia crescendo. E quanto mais ele curava, mais o povo ia atrás dele. Quanto mais ele fazia milagre, mais o povo queria saber quem era Jesus. E vinham as multidões e todo mundo, imagino que se fosse aqui na nossa época, bastava um recado no WhatsApp para todo mundo ir, né? Para Paulista ver Jesus, porque ele está lá e ele já fez isso, aquilo, aí um conta para o outro, e conta para o outro, todo mundo vai atrás. E a fama, é importante essa palavra, porque nós temos momentos na nossa vida que a gente está com fama, né? Sabe? Que você está se dando bem em alguma coisa, se dando bem na igreja. O louvor que você canta
vem a unção. Quando você toca, vem a unção. Quando você prega, o povo cai. E aí, sei lá, no teu emprego, sei lá. Todos nós temos os nossos momentos de que as coisas estão dando certo, vamos dizer assim. Um momento de glamour, de glória, todos nós. Ah, você ouviu falar? Ah, ele está lá, naquela igreja. Quando ele prega? Ah, tal dia, vamos lá. Estava acontecendo algo, eu entendo até muito mais forte, em relação a Jesus. E o povo estava indo lá para ele curar. E aí, no versículo 16, mostra o que ele fez diante desta fama. Leia para mim. Ele, porém, se retirava para lugares desertos para fazer o quê? Orar. O lugar deserto é uma coisa interessante. Se você não se esconde, você não consegue orar. Todo mundo te procura quando você está orando. Então você tem que largar o celular, largar os afazeres e entra no quarto, fecha a porta, foge. Além do que o diabo, sabe que ele é um capeta, né? O diabo, ele tenta de tudo, ele mobiliza o inferno quando você está indo orar. Porque ele não quer que você ore. Porque ele sabe o que acontece. A fama dele ia aumentando, 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 e ele ia o quê? Orar. Ele trocou ser exaltado pelos homens pela vida de oração. João 5,19. Sabe por que ele trocava ser exaltado pelos homens por uma vida de oração? Porque ele sabia que quanto mais coisa acontecia, mais ele dependia do Pai. Nesse texto fala que ele tinha consciência de que nada vinha dele. E que por ele mesmo, ele não podia fazer nada. Eu te pergunto, Jesus fazia os milagres que ele fazia, as curas que ele realizava, porque ele era o Filho de Deus? Te garanto que não. Ele fazia tudo o que ele fazia. E nada acontecia automático. E ele curava não porque ele fosse o Filho de Deus, mas porque ele tinha uma vida de oração com o Pai. E diz ali nesse capítulo que ele tem consciência de que por ele não podia fazer nada. Quem tem uma vida de oração sabe de onde vem o poder. Quem tem uma vida de oração, quando sobe aqui para louvar, sabe que a unção não veio dele, porque está tocando bonito ou direito. A unção não vem de você, a unção vem de Deus. O filho não fazia nada por si mesmo, mas ele só fazia o que ele via o pai fazer. E ele só falava o que ele ouvia o pai falar. Presta atenção nisso, porque esse é o segredo da oração. Lembra da realidade espiritual que existe? Existe uma realidade no céu. Amém? Quando você está ali na tua vida de oração, na experiência de oração, Jesus ouve Deus falar os 12 nomes e vai atrás dos 12 discípulos. Jesus, na experiência de oração, Deus mostra para ele onde tem o aleijado. Ele vai até o aleijado e cura. Ele só ia aonde ele via que Deus estava mandando. Está entendendo? Vocês estão entendendo como é sério orar? Não adianta só ficar cantando Pai Nosso. Tem que orar. Sabe por quê? Venha o teu reino. Qual? O que tem nele? Como é? Assim na terra como no céu. Como é no céu para eu declarar na terra? Como eu vou descobrir o que eu tenho que declarar na terra se não for no meu tempo de oração, quando o Pai me mostra o que eu tenho que falar? Toda vez que eu oro, antes do culto aqui, é muito interessante porque normalmente eu repito sempre essa oração.
Porque, por mais difícil que seja a gente entender, essa realidade celestial, essa realidade espiritual, ela está fora do nosso tempo. Então, nós estamos hoje, num domingo, pela manhã, tal hora, dia 3 de julho. No céu já aconteceu tudo. Porque no céu tem eternidade. Então, não sei se você consegue compreender, porque para mim é um pouco difícil, mas esse culto já aconteceu no céu. Entendeu? Aí, quando eu vou orar, eu não sou boba nem nada, eu pergunto para ele como é que foi o culto, antes de acontecer o culto. Ué, não já está pronto? Por que eu vou inventar? Quando eu vou perguntar para ele o que eu tenho que pregar, o culto já foi, então eu pergunto, ô Deus, o que foi falado? Não já aconteceu? Tudo aconteceu, gente. A cura, a Bíblia diz ali, se você lê Efésios, é uma coisa maluca aquele livro de Efésios. Tudo já aconteceu nas regiões celestiais. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Tudo já aconteceu. E aí eu tenho que descobrir o que aconteceu em oração, para declarar na terra um modelo que já existe. E por que não dá certo? Porque a gente fica inventando o nosso modelo. Faz de um jeito, faz de outro, faz de um jeito, faz de outro. Não dá certo nunca. Jesus ficava horas e horas e horas e horas orando, porque ele sabia, ele não podia fazer nada, ele não podia fazer se ele não visse. Eu fico imaginando, né, aquela coisa assim de comunhão total. Aí ele via, reproduzia, ele ouvia, aí ele falava. Tem vezes que eu estou aqui no culto de quarta-feira, aí estou aqui orando, tal. Vocês sabem que muita coisa acontece aqui, né? Na quarta-feira. E aí, de vez em quando eu olho para os meninos do louvor, e especialmente para o Marcelo, porque eu já falei para ele várias vezes, ele não está aqui agora. Ele tem hora que ele ouve uns sons que não são da terra. Ele ouve um negócio. E aí, de vez em quando, está tocando um negócio lá normal. Aí eu olho para ele e falo, não é isso, Marcelo. Porque eu não sei te explicar. Porque Deus não me deu a capacidade de cantar. Eu não sei cantar. Mas eu não sei por que eu ouço o som. Eu ouço o som da música. Eu ouço. Então, estou ouvindo o som da bateria e não sei tocar bateria. Então, eu fico naquela agonia, querendo que o Marcelo, bate do jeito que eu estou falando. E como que a gente vai conseguir entrar nessa sintonia? Porque eu oro muito pelo Marcelo. Quarta-feira passada ele estava tocando um negócio. Eu olhei para ele, ele já sabia. Aí começou, tum, tum. Já sabe, é um negócio. Não está ligado somente com a escolha da música. Eu acho que a escolha da música é muito séria, muito importante. Tem música que não diz nada com nada e só exalta os homens, não exalta nada ao Senhor. Mas mesmo quando é uma música bíblica e tudo, se a pessoa que está tocando não está ouvindo o acorde do céu, não vem a unção. Estão entendendo? Existe um modelo de casamento no céu. Existe um modelo de ministério no céu. Existe um modelo de oração que a gente vai falar daqui a pouco. Está tudo pronto. A oração é um negócio tão poderoso que ela chega no futuro antes de você. Sabia? A oração chega no futuro antes de você. Vou dar um exemplo. Minha mãe, quando era criança, muitos anos atrás, ela tinha uma bisavó, que era uma mulher muito de Deus, crente, e mulher de oração. E essa mulher orava, e o resto da família, ninguém orava, ninguém estava ali entendendo. Antes de morrer, ela procura minha mãe, que era criança, e diz assim para minha mãe: eu oro, eu profetizo, porque Deus me mostrou, olha isso,
que a primeira filha mulher que você tiver, minha mãe era criança, mas ela sabia que minha mãe não podia nem ter casado e nem ter filho nunca. E eu profetizo que a primeira filha mulher que você tiver será uma pastora e pregará a palavra. Pensa só aqui, ó. Pensa que esse púlpito aqui é uma linha do tempo, tá? Pensa que essa bisavó aqui da minha mãe está aqui, ó, no ano de, sei lá eu. Vou chutar aqui, tá? 1940, tá? Não fica fazendo conta, viu, gente? Depois espalhando quantos anos a pastora Jane tem, tá? Aí, ó, aqui é a minha bisavó não, a bisavó da minha mãe falando. E falou, e profetizou, e decretou, nananã. Essa oração vai andando, e ela fica aqui, ó, esperando. No ano de 1974, o que essa oração fica esperando? O que ela fica esperando, a oração? Eu nascer. Aí eu chego e nasci no ano de 1974. E a oração me encontra. É sério isso? A primeira filha mulher servirá ao Senhor. Eu te pergunto, você tem orado pelo teu filho? Quem tem filho pequeno aqui? Levanta a mão. 4, 5 anos, 2, não importa. Você já ora pelo homem que a tua filha vai casar? Aí você me diz assim, pastora, tenha dó. A criança tem 4 anos. É? Daqui a pouco, que não precisa de muito tempo, né? Chega, olha pai, o meu namoradinho. Aí você quer matar o namoradinho. Olha mãe, é o meu namorado. Aí você vai resolver orar quando o namorado entra na tua casa. E se não for ele? E aí, desde agora, começa a orar, profetizar. Como que é esse homem? Ele é um homem de Deus? Ele vai amar a palavra de Deus? Ele vai ser um servo de Deus? Como é que vai ser essa mulher? Começa a orar, começa a orar. E essa oração vai ficar ali, ó, vai indo na linha do tempo, vai indo, até que se cumpra o momento. E a oração encontre o momento que o teu filho ou a tua filha encontra com esse homem de Deus. Isso é muito sério. Muito sério. Começa a orar no bebê dentro da tua barriga. Começa a profetizar o que vai acontecer com ele. Depois me conta. Mas a gente usa a oração como remédio. Doeu, orou e o namorado apareceu. Aí que você vai orar. A coisa aconteceu. Aí que você vai orar. E não, eu tenho que orar muito tempo antes. Muito tempo antes. Cadê os maridos? Por favor, levantem as mãos. Maridos? Marido, cadê meu marido? Olha lá. Maridos. Vocês oram com as suas esposas? Primeira pergunta. Segunda, por elas. Porque tem por elas e com elas. Agora as mulheres. Somos em maior número. Mulheres, levantem a mão. Quantas vezes essa semana você orou pelo teu marido? Ou quantas vezes você orou com ele? Quantas vezes essa semana você orou com o teu filho? Silêncio. Lucas capítulo 11. Olha que tremendo isso. Jesus é o nosso padrão, amém? Lucas capítulo 11, versículo 1. Um dia Jesus estava orando de novo. Em certo lugar. Quando acabou, um dos discípulos disse. Aqui fica muito claro que os discípulos não estavam orando. Você não encontra em nenhum lugar discípulo orando. Você só encontra Jesus orando. Eles vão começar a orar lá no livro de Atos depois, que aí eles entenderam. Aqui eles estão olhando Jesus orar. E quando Jesus termina de orar, eles pedem o que para Jesus? Ensina-nos a orar.
Aí eu volto à minha pergunta. Quando você está na tua casa orando, eu já estou partindo do princípio que você ora, amém? E que você ora muito, amém? O teu filho te vê orando, a ponto de chegar para você e falar, pai, me ensina a orar assim? Ou a única coisa que teu filho vê é você no Facebook e vai lá pedir, nem precisa pedir, que eles aprendem mais do que a gente. A tua esposa te vê orando? O teu marido te vê orando? As pessoas que estão ao teu redor te veem orando? Porque nós temos que ser inspiração para o outro. Aqui os discípulos, eu imagino que nesse momento eles começam a entender algo. Senhor, ensina-nos a orar. Podia ter pedido, nos ensina a curar, nos ensina a fazer milagres, nos ensina a multiplicar pão e peixe. Não. Ensina-nos a orar. E aí, Jesus podia ter dito qualquer coisa, mas ele vai falar esta oração, que foi a que nós cantamos aqui, que é o Pai Nosso, que eu imagino que tenha muita coisa por trás dessa oração. A gente não vai, como se diz, falar assim, né, sobre essa oração, porque a gente não tem tempo, mas fica aqui um desafio de oração para você pedir para o Espírito te revelar, porque tem algo nessa oração, tem algo muito sério. Aí disse Jesus, quando orar, que ele já está partindo do princípio que você vai orar, e não assim, se você for orar, não. Quando, todo dia, você for orar, ore assim. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aqui tem um segredo. Seja feita a tua vontade. Como é que eu descubro a vontade? Orando. Assim na terra como no céu. Como é no céu? Como que eu descubro? Orando. Estão entendendo? Seja feita a tua vontade. Em oração, ele mostra o que é, mostra para onde vai. Meu Deus, quanto tempo perdido na nossa vida, porque a gente não busca o modelo. Quanta coisa que podia não ter acontecido se a gente tivesse perguntado para Deus. Estou errada? Desde com quem você vai casar, aonde você tem que morar, que se você tem que abrir um negócio ou não tem que abrir um negócio. Mas você não pergunta. O nosso negócio é resultado. A gente quer resultado, mas não quer orar. Ou você ora, desculpa a franqueza, 2, 3 minutos de manhã, quando você está saindo para trabalhar já dentro do carro, você ora 2, 3 minutinhos, abençoa o mundo inteiro, amém? E abençoa o meu dia. E aí você vem me dizer que tem vida de oração? 2 minutos de manhã? Aí você diz assim, mas o importante é a qualidade, né? Não a quantidade. Isso é raciocínio de gente que é preguiçoso para orar. Porque, gente, como é que você vai ouvir Deus em 2 minutos? Como é que você vai descobrir como é o reino em 2 minutos? Quanto tempo Jesus ficava? A noite toda, 9 horas. E tudo aconteceu na vida dele por causa da oração. Assim na terra como no céu.
Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Aqui a noite que antecede a noite dele o dia dele ser preso. E aqui a gente vê ele ali com os discípulos num lugar chamado Getsemane, e foi o momento mais difícil, de maior angústia, de maior batalha na vida de Jesus. Olha o que diz o versículo 36. Jesus foi com seus discípulos num lugar chamado Getsemane. E ele disse: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, disse: minha alma está cheia de tristeza e angústia. Ficai aqui e velai comigo. Prostrou-se e orou. Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os o quê? Dormindo. E ele diz: nenhuma hora pudestes orar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Aqui está um segredo para não entrar em tentação. Vigiar e orar. Você está caindo em tentação? Não está nem vigiando nem orando. Porque está dizendo, vigiar e orar para não cair. Está caindo? Não está vigiando e orando. É o que está dizendo. Está dizendo isso? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo a segunda vez orar, ele disse: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu o beba, que é o cálice da ira de Deus, aqui ele está falando, faça-se a tua vontade. Voltando-se novamente para os discípulos, eles estavam o quê? Dormindo. Deixando-os outra vez, foi orar pela terceira vez. Eu imagino como foi longa essa noite. Ele sabia o que ia acontecer. Então voltou para os discípulos, versículo 44, deixando-os outra vez, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda estão dormindo? Gente, vejam, é chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue. Nem uma hora. Eu fiquei imaginando por que ele falou dessa maneira com os discípulos, nem uma hora. Querendo dizer assim, gente, uma hora é tão pouco. Para quem orava a noite inteira, né? Uma hora era o quê? Aí ele disse para os discípulos: nem uma horinha? Vocês passam 3 horas fazendo tanta coisa que não presta. Agora, 1 hora orando, vocês não ficam? Eu preciso que vocês fiquem comigo. Tem momentos na nossa vida que você não passa se você ficar sozinho orando. Há momentos que você precisa de gente de oração orando com você, senão você não consegue. Aqui é um outro segredo na oração. Eu me lembro que quando a minha mãe ficou doente, eu fiquei 23 dias orando as noites, todas as noites orando. E aí numa quarta-feira, que era a véspera dela morrer, a gente estava aqui no culto de oração, aí o pastor, e ela tinha piorado muito aquele dia. E aí o pastor Arles me chamou no meio aqui e falou: gente, vamos fazer aqui um clamor. E eu achei que eles fossem fazer um clamor pela minha mãe, mas eles, na verdade, você lembra disso, Kiara? Fizeram um clamor por mim. A Kiara orou por mim, eu nunca vou me esquecer, a tua mão em mim, me segurando. Ninguém orou pela minha mãe naquele momento, oraram por mim. E de certa forma eu já sabia o que ia acontecer. E aquela oração daquela quarta-feira salvou a minha vida. Salvou a minha vida. Não ia conseguir. Tem momentos que você precisa pedir ajuda. Tem momentos que você precisa falar assim: ora comigo porque eu não consigo. Ora comigo porque eu estou caindo na tentação todo dia, eu não consigo. Ora comigo porque eu estou fraco. Que bênção ter alguém para orar com você.
Que bênção quando você tem alguém dentro da sua casa para orar com você. Que bênção quando você tem alguém para ligar e falar, por favor, me sustente em oração, eu estou fraquejando. Nem uma hora. Imagino a luta espiritual que aconteceu naquela noite. E o que Jesus nos pergunta hoje é, vocês não vão orar nem uma hora? Vocês vão continuar tomando decisões sem orar? Ou você vai continuar me dizendo que não tem tempo? A gente não ora porque a gente não põe como prioridade. Porque tudo que a gente estabelece como prioridade a gente faz. Vou contar rapidinho aqui uma história que eu ouvi há muito tempo atrás, de uma mulher de oração, que era dona de casa, não tinha empregada, não tinha ajudante, ela fazia tudo. Ela tinha 4 filhos e depois adotou mais. No total, ela ficou com 12 crianças pequenas. 12. Tá bom para você? 12? Sem empregada, tá bom para você? Sem empregada. É uma história verídica. E aí ela era uma mulher de oração. E ela orava 3 vezes por dia, 1 hora cada. Aí tinha a hora certa, porque ela era disciplinada. Quando chegava a hora de orar, eu vi uma foto dessa mulher muito interessante. Ela com avental, assim, aquele avental de cozinha. Quando chegava a hora de orar, ela agachava, seja na cozinha, seja no quintal, aonde ela estivesse, ela abaixava, cobria a cabeça com o avental e ficava ali 1 hora de joelho orando. Sabe o que os filhos faziam? Nem respiravam, porque sabiam, a mamãe está orando. Ela orava 3 vezes por dia, 1 hora cada vez que ela parava. E aí um dia, ela deu testemunho, esse testemunho acabou estando num livro. Aí perguntaram para ela, como é que a senhora conseguia orar com 12 crianças? Ela falou, eu só conseguia cuidar das 12 crianças porque eu orava. Prioridade. A gente tem tempo. É porque a gente tem outras prioridades. Mas que a gente tem tempo, a gente tem. Pega só essa semana aqui. Essa semana que acabou de passar. Quantas horas você orou essa semana? Vou tomar água para dar tempo de você calcular as horas, tá bom? Quem é o nosso padrão? Jesus. Se você não tem o hábito de uma vida de oração, no começo talvez você comece como uma disciplina, e às vezes até como algo ruim, ou penoso, ou um dever. Mas conforme você vai orando, aquilo se torna uma delícia, aquilo é maravilhoso, aquilo se torna prazeroso. Porque, gente, você começa a ouvir Deus. Ele começa a falar, você fala com Ele, e Ele te mostra as coisas, você vê os resultados. E aí você não vê a hora de chegar ao próximo período de oração para você estar com Ele de novo. Para quem não ora, pode parecer assim, meu Deus, que eu vou falar 1 hora? Nós mulheres temos assunto, né? Vocês sabem, né? A gente tem bastante assunto. Eu tenho assunto que não acaba mais com Deus. Agora, os homens, acho que talvez tenham um pouco mais de dificuldade. Né? Às vezes eu pergunto pro meu marido assim, quando eu ficava com as crianças lá em cima e não estava no culto aqui. Acabava o culto, né? E aí, marido, como é que foi o culto? Bom. Peraí, você ficou 3 horas dentro da igreja e você me resume em bom? Agora pergunta para mim como foi o culto. Ah, senta que eu vou te contar. E eu tenho história para contar. Então, às vezes, você chega diante de Deus e no primeiro momento pode até não saber o que falar. Põe um louvor, vai te ajudar, começa adorando, fica orando um tempo em línguas, aí ora, aí chora, aí ri, aí louva de novo. Quando você vê, passou 1 hora. Experimente. Aqui vai ficar algumas frases para a gente meditar. Essa primeira citação é de Walt Whitman. É um autor muito de Deus, um homem de Deus. Se você tiver a oportunidade de ler os livros dele, tem muitos livros muito de Deus. E tem um, inclusive, que se chama Oração, quando a terra governa o céu. É tremendo. Olha o que ele diz. Quem não tem vida de oração é como um homem que sai para trabalhar nu. Ou como um soldado que vai à guerra sem armas.
Assim é uma pessoa que não tem vida de oração. Efésios 6,18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Sabe quem ajuda a gente na oração? O Espírito Santo. Ele vai te conduzindo, Ele vai soprando, Ele coloca na tua boca o que você tem que orar. Vigiando com toda perseverança. 1 Tessalonicenses 5,17, que tem... Esse versículo está na nossa memória e a gente viver a prática desse versículo. Orai sem cessar. Fala para o teu vizinho, você está entendendo? Até quando, outro dia alguém me perguntou, até quando eu continuo orando por um motivo de oração? Até que aconteça. Até que. Orar até que. E esse texto de Jeremias que eu amo, capítulo 33. Clama a mim e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Sabe onde que estão essas coisas que você não sabe? Lá no céu. Quando você vai orar, você vai ter a experiência. Aí Deus vai te mostrar. E aí quando Ele te mostra, não é mais oculto. E aí você passa a saber. Começa a fazer a oração que Deus te manda fazer, depois você me conta. Gasta tempo na presença de Deus buscando a oração que você tem que fazer. E esperando até que Ele fale. Ah, já que Ele não falou, eu vou ter que resolver. Não, fica lá. Ele vai falar. Só que no céu não é fast food, entendeu? Não é assim. Dá um Big Mac, está aqui o Big Mac. Não é assim. É gastar tempo. É gastar tempo. Vida de oração. Do cair da tarde até a 4ª vigília da noite. Aí você fala assim, pastora, você não está querendo dizer que é possível orar tantas horas assim. E aí, durante a semana, eu falei para o Vlad assim, eu descobri uma coisa. Ele falou, o quê? Jesus não dormia. Aí ele falou, como assim? Eu falei, domingo você vai saber, Vlad. Porque, gente, ele só orava. De noite que ele tinha que dormir, ele orava. Depois, o dia inteiro, ele passava, cura um, cura outro, vai para lá, vai para cá, vai de uma cidade, vai para outra, prega aqui, prega lá. Aí, depois, ele despede a multidão e vai o quê? Orar. Aí depois que ele ora, não sei quanto tempo, ele vai andar sobre o mar. Depois que ele anda sobre o mar, ele multiplica os pães. Depois que ele multiplica os pães, não sei o quê. Aí depois ele vai orar. Eu não sei que horas ele dormia. Ele devia arrumar um jeitinho, né? Sei lá. Não sei. Eu não consegui descobrir. Se alguém descobrir, por favor, me fale. E eu penso que Deus nunca nos propõe algo que a gente não vai poder fazer. Nunca Deus vai ter o prazer de você não conseguir cumprir o que Ele está te dizendo. Ele quer ter prazer na nossa companhia. Ele quer estar conosco. E Ele quer revelar coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Ele quer mostrar os sons. Ele quer falar. Busque a face dEle como prioridade. Se for na cozinha, é na cozinha mesmo. Gente, não tem religiosidade. Hora de olho aberto, fechado, andando, comendo, tomando banho, na cozinha, lavando louça. Não tem. Ah, Deus só me ouve de joelho? Não. Agora, que tem um negócio também quando você se ajoelha, aí tem. Tem. Um negócio de se prostrar ali, tem um mistério aí. Agora, pode orar tomando banho? Pode. Pode orar dirigindo? Pode. Agora, tem momentos que você tem que se fechar, dar tchau para todo mundo e orar. E vai aqui um lembrete para quem está em ministério, serve a Deus, trabalha para caramba na igreja, não sai da escala nunca. Não se engane, o tempo que você serve a Deus não substitui teu tempo a sós com Ele. Se você está trabalhando tanto para Deus e não tem tempo para Ele a sós, alguma coisa está bem errada. Ah, mas eu estou servindo. Não importa.
Você só vai poder servir se você tiver tempo com Ele. Porque nós vamos ficar 10 horas expulsando o demônio e não vai sair. Experimenta ficar 3 horas em oração para ver se quando você chega perto do demônio já não sai. Está na palavra, gente. Ele ia passando e ia libertando o povo. Por quê? Porque ele tinha vida de oração. Amém?